Olá, turma. Dando continuidade às aulas remotas, hoje nós iremos abordar o Segundo Reinado, certo, gente? Então, o Segundo Reinado é aquele período, gente, onde o Dom Pedro II, né, que futuramente seria Dom Pedro II, é o Pedro de Alcântara, ele é coroado imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade, viu, gente? Então, ele vai assumir o trono com 14 anos de idade, certo? É o que nós chamamos golpe da maioridade. Por que, gente? Golpe. Porque a Constituição de 1824, que era a Constituição vigente, dizia que o governante só poderia assumir o trono maior de idade, né? E ele só tinha 14. Então, o Partido Liberal, principalmente, vai arquitetar esse plano, né, para o Dom Pedro II fosse coroado imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade, viu, gente? Então, é o chamado famoso golpe da maioridade, né? Onde Dom Pedro II consegue a coroação, o Pedro de Alcântara consegue a coroação, e se torna imperador do Brasil com apenas 14 anos, mesmo sendo inconstitucionalmente, mesmo sendo de forma inconstitucional, certo? Gente, nessa imagem nós temos aqui o café, né? A cafeicultura, uma imagem aqui do trem. Nós temos aqui a abolição e a crise, assuntos que nós iremos abordar nessa aula. Eu sugiro que vocês façam as anotações para que vocês possam responder às atividades solicitadas, certo? Então vamos lá, gente. Café. Primeiro tópico é isso. Café, a estabilidade do segundo reinado. Gente, por que esse tópico estabilidade política do segundo reinado? Gente, porque o que que acontece? Antes do segundo reinado, de 1831 a 1840, nós tínhamos aqui no Brasil o chamado período regencial, né? É aquele período onde o Pedro de Alcântara, era menor de idade e não pôde assumir o governo. Você, professor, mas ele não assumiu com 14? Sim. Mas e os anos anteriores? E os anos anteriores, né? Então ele tinha 5 anos de idade quando o Brasil tornou-se regencial, período regencial. E aí o que que acontece? Ele não podia governar com 5 anos de idade, né? E aí, gente, durante esse período da menoridade dele, nós vamos ter governantes chamados regentes, os regentes, tá? E esse período, gente, de 1831 a 1840, é um período de muita instabilidade no Brasil, certo? Instabilidade é diferente de estabilidade. Um governo que tem instabilidade é um governo que não tem força, não tem força, principalmente política, para governar, certo? Diferentemente do segundo reinado, onde nós já vamos ter uma estabilidade, certo? Professor, mas por que isso? Porque no período regencial, gente, no período anterior ao segundo reinado, nós temos várias revoltas, vai explodir de revoltas no Brasil. Nós temos aí a cabanagem, a balaiada, a farroupilha. Então, são várias revoltas que vai pôr em xeque a, a nossa unidade, né? A nossa unidade federativa, a ideia de um único país só, né? E aí, gente, o que que vai acontecer? No segundo reinado, quando Dom Pedro assume, Dom Pedro II assume, nós vamos ter aqui a chamada estabilidade. Professor, mas por que isso? Porque ele foi capaz, gente, de pôr fim às chamadas revoltas regenciais e nós vamos ter uma estabilidade política, porque ele vai adotar uma maneira de governar aonde ele vai, através de práticas chamadas de toma lá, o famoso toma lá da cá, ele vai utilizar o Partido Liberal e o Partido Conservador, vai ser de certa forma manipulado por ele, certo? Então os dois partidos da época, o Partido Liberal e o Partido Conservador, vai ser manipulado pelo imperador. E isso vai dar uma estabilidade política para ele, certo, gente?
E também, gente, o café ele vai ser importante porque ele vai dar estabilidade também econômica, certo? Porque nos períodos anteriores, período regencial e primeiro reinado, nós temos o Brasil estava no vermelho, né? Existia uma crise, o governo devia muito e não tinha como fazer caixa, né? E quando é que o Brasil vai sair do vermelho? A partir do café, viu, gente? Então, o café, a partir do segundo reinado, torna-se a principal economia do Brasil, né? O principal produto de exportação do Brasil, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico aí, no Sudeste, o café começou a ser plantado no Rio de Janeiro, né? Vale do Paraíba, São Paulo e Minas Gerais. Então, esse café era muito importante, né? Principalmente porque era um produto muito caro na Europa, principalmente, nos Estados Unidos. Vale do Paraíba também era outro lugar importante, produtor, né? Aí nós temos latifúndio, a monocultura e a escravidão. Ou seja, latifúndio era onde essas plantações de café eram plantadas, né, em grandes quantidades de terra, é o que nós chamamos de latifúndio. Monocultura, ou seja, uma única cultura, no caso do café, produzido em grande escala, e utilizando o trabalho escravo, né? Nós temos aí a escravidão. Em 1870, o Oeste Paulista intensificou a produção cafeeira e adaptou novas condições de produção, né? E aí, gente, nós temos aqui embaixo uma coisa interessante. A substituição da mão de obra escrava pelo imigrante também, que vai ser outra coisa importante, né? Então, em 88, nós vamos ter o fim da escravidão. E aí, o que que acontece? Só dos escravos, os ex-escravos, tornar trabalhador e receber seu salário, não. O governo vai buscar os imigrantes fora, ou seja, na Alemanha, na Suíça, na Itália, enfim. Ou seja, nós vamos ter aqui um, um, um tratamento muito triste para o negro, né? Além da Europa, o café também era vendido nos Estados Unidos. Então, gente, então aqui é questão de prova, né? Muito importante, né? Tem uma questão aí, uma, duas, que fala do café, certo? O café. Professor, mas por que o café foi tão importante nesse período? Gente, as primeiras estradas de ferro, para quem não sabe, estrada de ferro é para passar o trem. Os primeiros trens que foram construídos aqui no país, as estradas de ferro ligando uma cidade à outra, elas foram construídas, gente, devido ao café, certo? Professor, mas como assim, gente? Porque era assim, o que que acontece, gente? Tinha um lugar aonde tinha grande produção de café, que as estradas eram muito difíceis de escoar essa produção de café. Então era importante construir estradas, né? E uma dessas maneiras era fazer a estrada de ferro. Então é importante isso, gente. As primeiras estradas de ferro, ela vai ser construída principalmente ali em São Paulo e Rio de Janeiro, justamente por quê? Porque era ali onde tinha os grandes produtores de café. Então, isso quer dizer que, as primeiras estradas de ferro construídas no Brasil foram devidas à cultura do café, viu, gente? Beleza? Então, o café, gente, também vai ser muito importante, principalmente para a indústria do Brasil, viu? Quando o Brasil é, é, ganha muito dinheiro com o café, vai sobrar dinheiro para aquele produtor do café investir também em outras áreas, né? E aí nós vamos ter aí também um investimento na indústria, certo? Então, o café vai ser importante para abrir estradas, o café vai ser importante para a industrialização do Brasil. Então, o café vai ser um carro-chefe no segundo reinado, viu, gente? Vamos lá, gente. Então, o segundo reinado, que eu não falei inicialmente, ele data de 1840 a 1889, quando acontece a proclamação da República em 15 de novembro de 89. Viu, gente? Então, é um período muito extenso, certo? E aí, gente, nós temos aqui, né, um gráfico que mostra um pouco a ascensão do café, né? Vocês podem ver esse gráfico de amarelo,
que a partir da década de 1881 a 1990, nós temos o café aí batendo aí os 61% é, é, dos produtos exportados aqui no país, né? Ou seja, é, era uma grande fonte de renda, né? Aí nós temos o açúcar, o algodão, né? E o couro e outros, né? Mas observe esse gráfico de amarelo, que vocês vão ver que o café vai só subindo, né? Quer dizer que o café cada vez mais ia aumentando a sua produção aqui no Brasil, certo? E aí, gente, é, levando a questão da industrialização, nós temos aqui, como eu falei para vocês, o café ele foi importante para abrir estradas, né? Eu citei aqui o exemplo das primeiras estradas de ferro construídas no Brasil, vai ser em decorrência do café. E nós temos também aqui, gente, como eu falei anteriormente, a questão da industrialização, né? E aqui, gente, um parênteses importante, né? Quando se fala nas primeiras indústrias que teve aqui no país, porque vamos lembrar, gente, o Brasil, nesse período, a maioria da população vivia na zona rural ainda, né? Na zona agrária, porque a agricultura era a principal fonte de renda. Mas é a partir desse período também que vai iniciar o surto industrial aqui no país, certo? As primeiras indústrias, né? E aí nós temos um nome importante, gente. Nós temos um nome aqui de um cara que vai ser fundamental para a construção dessas primeiras indústrias aqui no país, né? O nome dele é Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, tá? A cidade de Mauá é em homenagem a ele, né? Esse cara ele tinha uma visão muito empreendedora, né? Ele morou na Inglaterra, ele teve um tempo na Inglaterra. E aí, gente, ele era um cara visionário, certo? Então aqui, por exemplo, as primeiras ferrovias eram dele, né? A empresa, ele criou os primeiros bancos, a companhia de seguro, companhia de navegação, de mineração. Era um cara que investiu bastante aqui no país, né? Ou seja, que teve essa visão empreendedora de iniciar esse processo de industrialização no país, certo? Só, gente, o que que vai acontecer? Por vários motivos, os seus empreendimentos industriais não vai dar muito certo, porque existia uma concorrência da Inglaterra e, e o mais ainda, o governo brasileiro não incentivava os produtos industriais, né? Quando eu falo governo brasileiro, né, o governo brasileiro nesse período aqui era um governo português, porque o Brasil estava sendo governado por um português, certo? Então, gente, nós temos aqui a, a, a tarifa Alves Branco, né, que vai ser muito importante para o surto industrial do Mauá, do Barão de Mauá. Por quê? Porque aqui, gente, aqui no Brasil, nesse período, a Inglaterra, em especial, lucrava muito aqui no Brasil, trazendo os produtos dela para vender aqui dentro do país. O que que vai acontecer? O governo Dom Pedro II, almejando aumentar o caixa, o que que o governo vai fazer? Vai aumentar esses impostos através de uma tarifa chamada tarifa Alves Branco, né? Ou seja, produtos que pagavam, por exemplo, 15% de impostos, agora vai pagar 30%, vai pagar 60%, certo? E aí vai prejudicar principalmente a Inglaterra, que só pagava 14, 15% de impostos, e agora vai ter que se pagar 30, 60% de impostos dos seus produtos. Então, o que que vai acontecer? A Inglaterra vai ficar pé da vida com o governo brasileiro por causa dessa tarifa chamada Tarifa Alves Brancos. Tarifa Alves Branco. Vou dar um exemplo para vocês. Se fosse entrar uma caneta aqui, uma caneta da Inglaterra, que tinha uma caneta muito similar àquela vendida aqui no país. Essa caneta, para entrar aqui no país, uma caneta inglesa, ela tinha que pagar, o governo inglês tinha que pagar 60% de impostos, né?
Ou seja, o governo inglês vai ficar pé da vida, né? Com essa tarifa alvos brancos. Só que a Inglaterra vai pressionar depois, tanto que essa tarifa ela vai ser revogada por outra tarifa chamada tarifa Silva-Ferraz de 1860, viu, gente? Então, o que que acontece? Uma vez que essa tarifa alvos brancos vai ser revogada, os empreendimentos do Mauá é a derrocada dos produtos das indústrias do Mauá. Por quê? Porque agora a Inglaterra vai começar a ter aquelas taxas preferenciais, aquelas taxas de barato, ou seja, o produto inglês vai entrar aqui muito fácil e aí vai ser difícil ter concorrência, certo? Então, gente, mais embaixo nós temos aí a chamada Bill Aberdeen, em 1845. Se pronuncia Bill Aberdeen. Bill Aberdeen, gente, foi uma lei criada pela Inglaterra, pelo parlamento inglês, onde dizia assim: qualquer navio negreiro que for pego no oceano, mesmo em terras brasileiras, será preso os traficantes de negros e será enviado para a Inglaterra, serão julgados na Inglaterra, certo? Então essa lei, ela vai endurecer muito, né? Principalmente depois da tarifa Alves Branco, né? É uma forma de uma represália, né? Então se o governo inglês disser assim, olha, o governo brasileiro disse, eu vou aumentar os impostos da Inglaterra, a Inglaterra diz, tá bom, mas em contrapartida, qualquer navio negreiro que vocês tiver traficando negros da África para cá, nós temos o direito de prender, certo, gente? Então, resumindo, a Bill Abbott é uma lei que dizia que a Inglaterra podia prender, aprisionar qualquer navio negreiro no oceano, viu, gente? Quando eu falo navios negreiros, vocês sabem que aqui no Brasil, nesse período, nós tínhamos a escravidão do negro, né? E esses negros eram comercializados como um produto qualquer, né? Então, o proprietário, o grande empresário aqui brasileiro, ia para a África, comprava esse negro na África e trazia nos chamados navios negreiros, viu, gente? Como se fosse um objeto qualquer. Só que a Inglaterra ela vai pressionar muito o Brasil a acabar com essa escravidão, viu, gente? O porquê eu vou explicar mais adiante, certo? Então vamos lá. O fim do tráfico negreiro. Gente, em 1845 nós vamos ter aí, como eu falei, né, abriu o hábito que a marinha inglesa poderia aprisionar qualquer navio negreiro, levar sua tripulação para ser julgado em Londres, né? O resultado vai ser que o preço do escravo vai triplicar, né? Porque vai existir falta de mão de obra aqui no país. E aí, gente, o Brasil não vai aguentar a pressão. E o Brasil, em 1850, grifem aí tem também uma questão sobre isso no trabalho de vocês, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, gente, era de 1850 e ela dizia o quê? Ela abolia o tráfico da África para o Brasil. O que que dizia a Lei Eusébio de Queiroz? Aboliu o tráfico da África para o Brasil. Então, gente, em outras palavras, o que que essa lei quer dizer? Que a partir de 1850, o Brasil não poderia mais trazer negros da África para cá, para o Brasil. Ou seja, acabava com esse tráfico de negros para o Brasil, certo? E aí, gente, o que que vai acontecer aqui? Você vai dizer, professor, mas e aí? Vai faltar mão de obra para trabalhar nos cafezais. E aí, gente, o que que acontece? Nesse período, o Nordeste brasileiro estava passando por uma crise do açúcar, que era o principal produto aqui do Nordeste, principalmente do Pernambuco, né, que era o grande produtor de açúcar. E aí o que que acontece? Os escravos que estavam lá no Pernambuco vai ser o alvo predileto, principalmente do Sudeste. Como eu falei para vocês, o foco da produção de café era no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, certo? Então os escravos
que estavam no Nordeste com a crise do açúcar vai ser um grande alvo dos proprietários do Sudeste e comprar esses negros no Nordeste. E aí nós vamos ter o chamado tráfico interprovincial. Que é isso? É um tráfico dentro do país. Quer dizer, a Lei Eusébio de Queiroz acabou com a escravidão? Não. Cuidado, cuidado. A Lei Eusébio de Queiroz acabou com o tráfico da África para o Brasil. Porém, o tráfico continuou aqui dentro do país. É o chamado tráfico interprovincial, certo? Então vamos lá, gente. O fim do tráfico liberou recursos, como eu falei para vocês anteriormente. Por quê? Agora, gente, com o fim do tráfico negreiro, o que vai acontecer aqui? O dinheiro que era usado, o dinheiro que era usado para comprar escravos, agora vai ser investido na indústria, certo, gente? Vamos ter cuidado. Então, as grandes somas de dinheiro que era utilizado na compra de escravos e trazer para cá para o Brasil, agora vai ser utilizado em outros setores. E um desses setores vai ser a indústria, viu? A industrialização, viu, gente? Isso é importante vocês entenderem. Então, vamos lá, gente. Então, resumindo, a Elizabeth de Queiroz, ela vai proibir o tráfico negreiro da África para o Brasil, certo? E aí, gente, nós temos aí ah, uma questão interessante, que é um gráfico mostrando a importação de escravos, tá? Ou seja, quando eu falo de importação, eu estou falando de trazer de fora para dentro, certo? Quando eu falo de exportação, eu estou falando de fora, eu estou falando de dentro para fora, eu estou vendendo, né? Nesse caso aqui, nós temos um gráfico aí que fala um pouco das importações de escravos, ou seja, os escravos que nós estávamos trazendo para cá, para dentro do país, certo? E vocês observam que a partir de 1850, nós vamos ter um decréscimo muito grande nessas importações, né? Se vocês observar aí, a curva, ela deixa nítido para vocês que houve uma queda nessas importações de escravos para cá, para o Brasil, certo? Outra lei importante, gente, vai ser a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras de 1850, por coincidência, ou não é tanta coincidência assim, ela foi aprovada em 1850, no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz. Antes de falar da lei de Terras, é importante lembrar para vocês como que se adquiria terra aqui no país no período colonial. As terras aqui, gente, eram chamadas terras devolutas. Terras devolutas é terra sem dono, né? O que que acontece? Com o passar do tempo, essas terras, o governo português, quando ele toma de conta dessas terras, ele vai começar a doar essas terras para pessoas que queiram produzir nessas terras, né? Através de doações, certo? Nós, além da doação, nós temos outras formas, né? As pessoas chegavam nessas terras, cercavam essas terras, ficavam com essas terras, morando nessas terras. Com 10 anos depois, essas pessoas poderiam ir no cartório tirar um documento e dizer que eram delas, certo? Ou seja, por ocupação, simplesmente. Acontece, gente, que a partir de 1850 vai ser decretada uma lei chamada Lei de Terras. A partir desse momento, nenhuma terra poderia ser doada, e sim comprada. Então, para você adquirir um pedaço de terra, seja de um pequeno terreno, seja de uma roça, seja de um hectare, não importa o tamanho. Para você adquirir essa terra, tinha que ser através da compra, viu, gente? Então a lei é bem clara. Estabelecia que o governo não poderia mais doar terras, somente vendê-las. E os proprietários deveriam registrá-las em cartório. Então a lei de terras, professor, qual foi o significado dessa lei? Primeiro, essa lei ela tinha um objetivo: dificultar que
imigrantes tivessem terras, porque se o imigrante vem para trabalhar para umas pessoas, se elas tivessem terras em mãos, consequentemente ela não ia trabalhar para aquelas pessoas, elas iam cultivar as suas próprias terras. E também, gente, essa lei visava também, porque nesse período, 1850, já era iminente que a qualquer momento haveria a abolição da escravidão. Então, o ex-escravo, se ele fosse liberto e na mesma hora tivesse terras para plantar, para produzir, eles não iam ser trabalhar em trabalhos qualquer. Então é só lembrar, em 1888, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, o ex-escravo vai ficar perambulando sem ter uma moradia, sem ter um pedaço de terra, certo? Então, se esse ex-escravo tivesse um pedaço de terra, ele não ia ser obrigado a trabalhar por um prato de comida. Então, era uma ideia de dificultar, resumindo, a lei de terras, ela dificulta que o imigrante tenha terra e que o ex-escravo tenha terra. Para quê? Para que aqueles donos de terra, os donos principalmente dos cafezais, tivessem mão de obra. Certo, gente? Nós temos aí a questão da imigração, né? Nós temos primeiro os primeiros sistemas de parceria, que era um sistema particular, onde o imigrante era trazido por os donos da terra. Nós temos aí o senador Vergueiro, o Campos Vergueiro, que foi um cara muito importante que vai dar início a essa questão aí. A imigração, gente, vai ser um processo triste, né? Porque esse imigrante vinha para cá, o dono da terra pagava a vinda dele, os custos da viagem, e depois esse imigrante ia ter que trabalhar para pagar essas dívidas, né? Ou seja, um trabalho duro, desde a sua vinda, né, da Europa para cá. Eu falei Europa porque a maioria eram europeus, eram europeus que vinham para cá para trabalhar como imigrantes. E chegando aqui, a situação era muito semelhante a de um escravo, né? Ou seja, uma situação muito difícil, né? Depois do sistema de parceria, nós vamos ter o sistema de colonato, aonde o governo é quem custeia a vinda desse imigrante para cá, viu, gente? Então, nós temos dois tipos de imigração. O sistema de parceria, que é aquele onde o dono da terra vai buscar o imigrante, e o sistema de colonato, aonde o governo é quem patrocina a vinda desses imigrantes, viu, gente? E aqui, gente, nós temos aqui um navio negreiro, nós temos aqui a plantação de café, nós temos aí o trem, né, que era um símbolo de modernidade da época, né? Vamos lá. Abolição da escravidão. Gente, a escravidão, além de ser desumana e dependia de muita coisa, o trabalho livre se tornou mais lucrativo. O trabalho livre se tornou mais lucrativo. Por quê? Porque o tráfico foi proibido. Foi proibido. Então, o escravo era muito caro aqui no país. Os escravos que tinham aqui dentro do país se tornou muito caro. Então, o trabalho livre se tornou mais lucrativo, viu? Então, os abolicionistas, chamados de caifases, principalmente os escravos, tiveram um papel importante no processo de abolição, viu, gente? Então, aqui nós temos aqui a abolição da escravatura, quando os negros têm a sua liberdade pela via legal, e isso não vai acontecer de uma hora para outra. Nós vamos ter a pressão da Inglaterra, mais uma vez, né, que eu já falei anteriormente. A Inglaterra vai querer que o Brasil ponha fim à escravidão no Brasil, porque ela era grande industrializada, ela era um país, a Inglaterra já era industrializada, e era importante ter mercado consumidor para consumir os seus produtos, viu? E aí o que que acontece? Um escravo livre teria como ganhar o dinheiro e consumir os produtos ingleses. Então era mais lucrativo para a Inglaterra ter um escravo solto do que preso na senzala, certo, gente? Além da Inglaterra, nós temos aqui uma pressão interna, né, dos chamados abolicionistas, pressionando o governo a acabar com a escravidão.
Só que esse fim da escravidão, gente, não vai acontecer num estalar de dedos. O fim da escravidão é um processo lento, gradual e progressivo, tá? E aí nós temos aí uma cronologia importante, né? Vamos lá. A abolição no Brasil ela foi lenta, dando tempo suficiente para que os latifundiários se adaptassem, ou seja, eles vão utilizar de todas as artimanhas para dificultar que o escravo se tornasse livre, tá? E aí, gente, nós temos uma cronologia de leis importantes que vai pôr fim à escravidão, tá? Vamos lá. Primeira delas, eu já expliquei para vocês, que vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, a de 1850, que vai proibir o tráfico, né, a vinda desse escravo da África para cá para o Brasil. Em 1871, nós temos outra lei chamada Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre. Ela dizia que o escravo ficaria com o senhor até os 8 anos e seria liberto mediante uma indenização até 21 anos. Ou seja, a Lei do Ventre Livre dizia assim: um filho de uma escrava, se nascer a partir dessa data, ou seja, 1871, aquele escravo estaria livre. Livre, entre aspas. Por quê? Porque ele tinha que ficar até 21 anos de idade com o senhor, trabalhando nas fazendas do senhor, tá? E aí, gente, a pressão continua para que o governo colocasse fim à escravidão. E aí, mais uma vez, eles decretam uma nova lei chamada Lei dos Sexagenários de 1885. A Lei dos Sexagenários, também chamada Saraiva-Cotegipe, né? Essa lei é chamada desses dois nomes. Lei dos Sexagenários ou Lei do Saraiva-Cotegipe, dizia que o escravo atingiu os 65 anos de idade, o escravo estaria liberto. Uma observação é que poucos dos escravos chegavam a 65 anos de idade. A maioria morria antes de atingir essa idade. Por quê? Porque nesse período o trabalho era pesado, então muito pouca gente chegava a 65 anos de idade, uma vez escravo, né? A pressão continua e em 88 é decretada a chamada Lei Áurea, né? Lei Áurea, gente, de 88, nós temos aí a Princesa Isabel, que antigamente a história retratava como a princesa que libertou os escravos, onde trazia uma imagem de que a Princesa Isabel seria uma heroína, né? Por ter colocado fim à escravidão. Mas não é bem assim, né, gente? A Princesa Isabel ela foi pressionada externamente pela Inglaterra, principalmente, e internamente a pôr fim à escravidão, né? Então ela foi, de certa forma, obrigada a colocar fim à escravidão no Brasil, né? Vamos lá. Então a lei, gente, a Lei Áurea, ela dizia que o escravo, a partir daquela data, 1888, o escravo estaria livre. Só que a lei, gente, ela vai ser uma lei muito deficitária. Por quê? Ela vai dizer assim, o negro está livre. Sim, está livre, ele vai ter terra para sobreviver, para plantar, ele vai ter alguma casa, vai ter algum trabalho. Essa lei não dava nenhuma assistência a esse ex-escravo. Pelo contrário, a assistência que o governo vai fazer é buscar o imigrante na Europa para trabalhar e ter o salário, né? Ou seja, a Lei Áurea ela tem essa ideia, né? Esse duplo sentido de que ela foi importante e tudo mais. E foi. Ela foi importante juridicamente, mas a situação do negro vai permanecer quase que a mesma, né? Essa charge, ela representa muito bem essa explicação que eu dei agora, né? Quer dizer, a Princesa Isabel tá assinando a Lei Áurea, e aí nós temos aí, né? É a lei que acaba com a escravidão. Leva para sancionar. Aí o negro diz: fazer o favor. Fazer o favor de quê? Fazer o favor de quê? E aí, gente, é, viva a abolição. E aí nós temos aí uma festa, onde nós temos aí o negro
sendo garçom, nós temos um negro limpando o chão e um negro, no primeiro plano, um negro obedecendo às ordens. Ou seja, isso quer dizer, isso vai ao encontro do que eu falei anteriormente, que a situação do negro, mesmo após a abolição da escravidão, vai ser muito triste, porque ele vai trabalhar em trabalhos degradantes, é, recebendo um prato de comida, uma moradia, para trabalhar em trabalhos muito pesados, né? Então é por isso que eu falo que a Lei Áurea, ela teve a sua importância, porém ela traz a continuidade da desigualdade, principalmente perante ao ex-escravo. E aí, gente, em 1870 nós vamos ter aqui o clube, a fundação do Clube Republicano Rio de Janeiro, né? Lembrando aqui que no Brasil, nesse período, nós tínhamos uma monarquia, não era república ainda. Nós vamos ter uma pressão para o governo acabar com a monarquia e instalar a república. Nós vamos ter aqui embates do governo com a igreja, né? Chamada questão religiosa, devido a integrantes da igreja participar de maçonaria, né? Essa questão da maçonaria, que a igreja era contra a maçonaria e tinha membros do governo que era a favor da maçonaria, então nós vamos ter esse embate, né, entre o governo e a igreja católica, né? E aí nós vamos ter aqui, gente, o nascer da República, nós vamos ter aqui a chamada Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, gente, vai ser a grande guerra que o governo de Dom Pedro II vai participar aqui, né? Ou seja, uma guerra muito forte, né? Onde nós vamos ter a participação da Tríplice Entente, Brasil, Argentina e Uruguai, lutando do mesmo lado contra o Paraguai, né? Para derrotar o Paraguai, que estava em ascensão. E essa guerra do Paraguai ela vai ter reflexos importantes, tanto economicamente como politicamente aqui no Brasil, tá? Por quê? Porque a guerra do Paraguai ela vai requerer gastos do governo, né? Ou seja, o Brasil vai gastar muito dinheiro nessa guerra. E nós vamos ter uma participação muito forte de negros nessa guerra, participando, negros brasileiros que vai participar dessa guerra. E quando esses negros vêm para cá para o Brasil, eles vão ter ideia de que em outros países não existia mais a escravidão e que não era mais aceitável naquele período ter mais escravos, né? Então o negro vai voltar com essa consciência, né, de que e outra, o governo prometeu carta de alforria para muitos negros depois da Guerra do Paraguai, negros que lutaram nessa guerra, e muitos não receberam essa carta de alforria, certo? E aí, gente, nós vamos ter aqui no fim do segundo reinado, nós vamos ter aqui a abolição da escravidão, né, que vai ser por fim ao império, né? Nós vamos ter aqui em 15 de 11 de 89 a, a guerra, a entrada do Dom Pedro, desculpa, a entrada do Marechal Deodoro da Fonseca e a expulsão do Dom Pedro II para a Europa. Viu, gente? Ou seja, nós vamos chegar aqui no nascimento da República, viu, gente? Então aqui, você, professor, mas por que foi possível estabelecer uma república e acabar com a monarquia? Porque a monarquia já estava perdendo já o seu alicerce, né? A monarquia já tinha perdido o apoio dos cafeicultores, principalmente após a abolição da escravidão, que quando essa escravidão ela acontece pela lei, os grandes proprietários de café queriam ser reembolsados, né? Queria que o governo desse uma indenização para esses cafeicultores e não vai haver essas indenizações. Nós vamos ter o governo que estava perdendo o apoio da Igreja Católica, o governo que estava perdendo apoio de parte dos militares. Então, por tudo isso, gente, o governo
do Dom Pedro II cai, né? E nós não vamos ter derramamento de sangue, nós vamos ter uma mudança de forma de governo. O Brasil agora não é mais uma monarquia, agora passa a ser uma república a partir de 15/11/89. Fica aqui meu abraço. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, certo?